Você acredita que 150 países podem simplesmente dizer não para a maior potência econômica do mundo? Pois é exatamente isso que aconteceu quando uma estratégia aparentemente genial se transformou no maior fiasco diplomático da história recente. Enquanto a maioria das pessoas ainda pensa que a economia global funciona como antigamente, com alguns poucos países ditando as regras para todos os outros, a realidade que você está prestes a descobrir vai virar seu entendimento de cabeça para baixo. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre relações internacionais, porque o que aconteceu nos bastidores do poder mundial é muito mais chocante do que qualquer filme de suspense político. Imagine descobrir que duas simples cartas assinadas por executivos de Wall Street conseguiram unir países que nunca concordaram em nada, criando a maior rebelião econômica coordenada que o mundo já viu. Não estamos falando de teorias conspiratórias ou especulações. Estamos falando de fatos documentados que mudaram para sempre o jogo geopolítico. A verdade é que enquanto você estava preocupado com suas contas do mês, uma guerra econômica silenciosa estava sendo travada nos corredores do poder. E o resultado dessa batalha vai afetar diretamente o seu bolso, seus investimentos e seu futuro financeiro nos próximos anos. O que você vai descobrir nesta análise exclusiva não apenas vai abrir seus olhos para a nova realidade econômica mundial, mas também vai te dar as ferramentas para navegar e até mesmo se beneficiar dessa transformação histórica que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Quando se fala em decisões econômicas precipitadas, poucos eventos na história recente ilustram melhor as consequências imediatas do que essa jogada arriscada no tabuleiro mundial. Os mercados globais, que funcionam como termômetros sensíveis da confiança internacional, despencaram numa velocidade assustadora, lembrando aqueles momentos em que você vê sua conta bancária após uma compra impulsiva, só que multiplicado por trilhões. A volatilidade tomou conta das bolsas de valores ao redor do mundo, desde Wall Street até as praças financeiras asiáticas, criando um efeito dominó que ninguém conseguia controlar. É como quando você joga uma pedra num lago calmo e as ondas se espalham muito além do que imaginava. Os investidores, sempre atentos aos sinais do mercado, começaram a retirar seus recursos numa corrida desesperada por segurança. As corporações gigantes, aquelas que movimentam a economia mundial como verdadeiros titãs, não ficaram em silêncio diante do caos. Walmart, essa potência varejista que conhece como poucos o pulso do consumidor americano e global, saiu publicamente com advertências claras sobre os riscos dessa estratégia. Quando uma empresa desse porte levanta a voz, é porque a situação realmente saiu do controle. Imagine o dono da padaria do seu bairro te avisando que o preço do pão vai disparar, só que amplificado para a escala mundial. Outras multinacionais seguiram o mesmo caminho, criando um coro de preocupações que ecoou nos corredores do poder. Essas empresas, que dependem de cadeias globais de suprimento mais complexas que um quebra-cabeças de 1000 peças, viram seus planejamentos estratégicos virarem papel picado da noite para o dia. A incerteza se tornou a única certeza no mundo corporativo. Enquanto o mundo ainda digeria o impacto inicial, nos bastidores do poder americano, uma estratégia peculiar estava sendo costurada. E quando digo peculiar, é porque raramente se viu algo tão audacioso na diplomacia moderna. A ideia era simples em sua essência, mas revolucionária em sua execução. Enviar cartas formais contendo termos comerciais não negociáveis para os principais parceiros econômicos mundiais. Imagine receber uma carta do seu vizinho dizendo: exatamente como você deve cuidar do seu jardim. É mais ou menos essa a sensação que causou no cenário internacional. Essas correspondências não eram meros convites para diálogo, mas verdadeiros ultimatos disfarçados de propostas comerciais. O plano tinha a simplicidade de uma jogada de xadrez, mas as implicações de uma bomba diplomática prestes a explodir. Scott Bessent e Howard Lutnick, dois nomes que poucos conheciam fora dos círculos financeiros de elite, subitamente se tornaram as figuras centrais dessa estratégia ousada. Bessent, com sua experiência em fundos de hedge e conhecimento profundo dos mercados globais,
Trouxe a perspectiva do investidor que sabe exatamente onde apertar para causar o máximo impacto. Lutnick, por sua vez, com décadas navegando nas águas turbulentas de Wall Street, adicionou a expertise necessária para entender como os mercados reagiriam a cada movimento. Era como ter dois mestres enxadristas planejando não apenas a próxima jogada, mas antecipando as reações do adversário 5 lances à frente. Suas assinaturas nessas cartas carregavam o peso de décadas de experiência financeira, transformando simples documentos em instrumentos de pressão econômica sem precedentes. A resposta internacional foi tão rápida quanto devastadora. Imaginem a reação quando vocês recebem uma mensagem no WhatsApp de alguém querendo impor regras na sua casa sem nem perguntar sua opinião. Em questão de horas, capitais ao redor do mundo começaram a emitir comunicados oficiais que, traduzindo o diplomatês, basicamente diziam: vocês perderam a noção. França, Alemanha, Japão, Reino Unido. Todos os grandes players que historicamente mantinham relações cordiais demonstraram seu descontentamento de forma inequívoca. Era como ver seus melhores amigos virando as costas numa festa. Só que essa festa era o cenário geopolítico mundial. O que mais impressionava não era apenas a quantidade de países que rejeitaram a proposta, mas a velocidade com que essa rejeição se espalhou, criando uma onda de resistência que ninguém havia previsto. A solidariedade internacional, que, às vezes parece frágil, mostrou sua força de uma maneira surpreendente. O mais chocante foi perceber que até os aliados mais próximos, aqueles países que tradicionalmente seguiam a liderança americana mesmo em situações controversas, desta vez resolveram traçar sua própria linha na areia. Canadá, Austrália, até mesmo alguns membros da OTAN que raramente questionavam decisões estratégicas, dessa vez não pensaram 2 vezes antes de expressar suas preocupações publicamente. Era como ver o filho mais obediente da família, finalmente questionando as regras dos pais. Um momento que marca uma mudança definitiva na dinâmica familiar. Esses países, que por décadas construíram suas políticas externas em sintonia com Washington, subitamente se viram numa posição onde precisavam escolher entre lealdade histórica e seus próprios interesses nacionais. A escolha foi clara, e isso enviou ondas de choque pelos corredores do poder americano, que ainda ecoam até hoje. Quando os advogados internacionais começaram a analisar essas cartas com lupa, descobriram algo que fez até os mais experientes balançarem a cabeça em descrença. Era como tentar construir uma casa sem alicerce e esperar que ela ficasse de pé. A Organização Mundial do Comércio, essa entidade que funciona como o árbitro supremo das disputas comerciais globais, tem regras claríssimas sobre como negociações devem ser conduzidas, e essas cartas violavam praticamente todas elas. Imagine tentar jogar futebol ignorando completamente as regras do jogo e ainda esperando que o juiz valide seus gols. É exatamente essa a analogia perfeita para entender a dimensão do problema legal que se criou. Os protocolos estabelecidos, ao longo de décadas, testados em centenas de disputas anteriores, foram simplesmente ignorados como se fossem sugestões opcionais. Esse desrespeito às normas internacionais criou um precedente perigoso que deixou juristas do mundo inteiro em estado de alerta máximo. A legislação internacional, construída tijolo por tijolo ao longo de gerações, funciona como uma teia complexa, onde cada fio está conectado aos outros. Mexer em um ponto causa reverberações em toda a estrutura. Essas cartas não apenas ignoraram tratados bilaterais existentes, mas também pisotearam acordos multilaterais que levaram anos para serem negociados e ratificados. Era como rasgar um contrato que você assinou na frente de dezenas de testemunhas e depois agir como se nada tivesse acontecido. Especialistas em direito comercial internacional, gente que dedica a vida a entender essas complexidades, ficaram genuinamente perplexos com a ausência total de fundamentação legal. O Tribunal de Justiça Internacional, a Corte de Arbitragem Comercial, todos os órgãos competentes para lidar com disputas dessa magnitude, viram suas jurisdições sendo questionadas de forma implícita. Isso criou um vácuo legal que ninguém sabia exatamente como preencher.
O que deveria ter sido uma demonstração de força acabou se tornando uma lição dolorosa sobre como calcular mal os riscos pode transformar uma posição de vantagem numa desvantagem estratégica. Analistas econômicos ao redor do mundo, incluindo especialistas de instituições respeitadas como Goldman Sachs e JP Morgan, começaram a revisar suas projeções sobre a economia americana. E os números não eram nada animadores. Era como assistir um jogador de pôquer experiente apostar todas as fichas numa mão fraca, achando que o blefe funcionaria. Só que desta vez, todos na mesa já haviam visto as cartas. A percepção internacional mudou drasticamente, de liderança econômica global para comportamento errático e imprevisível. Essa mudança de narrativa teve consequências práticas imediatas, desde fluxos de investimento redirecionados até parcerias comerciais repensadas. O soft power americano, aquela influência sutil mas poderosa que se constrói ao longo de décadas, começou a mostrar rachaduras preocupantes. As consequências econômicas não tardaram a aparecer nos indicadores mais básicos, aqueles números que todo investidor acompanha religiosamente no café da manhã. O dólar, tradicionalmente visto como moeda de reserva mundial e porto seguro em tempos turbulentos, começou a apresentar volatilidade incomum contra outras moedas fortes como euro e iene. Era como ver o capitão do time, aquele em quem todos confiavam, começar a cometer erros básicos em campo. A confiança da torcida inevitavelmente balança. Empresas americanas que dependiam de cadeias globais de suprimento, como Apple, Tesla e Boeing, viram seus custos operacionais aumentarem devido à incerteza regulatória criada. Fundos de investimento internacionais começaram a diversificar seus portfólios, reduzindo a exposição ao mercado americano, numa velocidade que deixou Wall Street em estado de alerta. O índice de confiança do consumidor, esse termômetro, que mede o otimismo da população, despencou para níveis não vistos desde crises anteriores. Agora que você conhece os bastidores dessa revolução econômica silenciosa, a pergunta que não quer calar é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Privilegiado? Enquanto 99% das pessoas continuam vivendo como se nada tivesse mudado, você tem a oportunidade única de se posicionar estrategicamente neste novo cenário mundial que está se desenhando. Será que você vai ser apenas mais um espectador assistindo a história acontecer, ou vai tomar as rédeas do seu futuro financeiro antes que seja tarde demais? Pense comigo. Se 150 países conseguiram se unir contra uma estratégia que parecia invencível, isso significa que o jogo mudou completamente. As regras antigas não funcionam mais, e quem não se adaptar vai ficar para trás assistindo oportunidades históricas passarem pela porta da frente. Você está preparado para essa nova realidade? Tem as informações certas para tomar decisões inteligentes? Ou vai esperar que alguém te conte o que fazer quando já for tarde demais? A verdade é que momentos como este, onde toda a ordem econômica mundial se reorganiza, acontecem talvez uma vez por geração. Seus pais viveram isso nos anos 70, seus avós durante a Segunda Guerra Mundial. E agora é a sua vez de decidir se vai surfar essa onda ou ser engolido por ela. O conhecimento que você acabou de adquirir é apenas o começo de uma jornada que pode transformar completamente sua perspectiva sobre economia, investimentos e oportunidades globais. Se você chegou até aqui, é porque entende que informação de qualidade é o ativo mais valioso no mundo atual. Por isso, não perca nenhuma análise exclusiva que pode fazer a diferença na sua vida financeira. Se inscreva no canal agora e ative as notificações para continuar aprendendo sobre os segredos que movem a economia mundial. Porque enquanto outros ficam por fora, você estará sempre um passo à frente.